Olá, internautas do J+, hoje a coluna em vídeo para comentar o assunto da semana, né? Afinal de contas, não se falou em outra coisa, a não ser das manifestações de 7 de setembro que reverberaram ao longo da semana com as manifestações dos caminhoneiros que bloquearam rodovias de todo o país, mas que teve uma adesão muito forte aqui na nossa região, com pelo menos 2 rodovias fechadas, vários pontos nessas 2 rodovias, né? No caso, a 116 e a 280. Isso mostra que há sim uma grande adesão ao bolsonarismo aqui na nossa região, que, focando especificamente em Canoinhas, muita gente defende o presidente. E isso, claro, o resultado está na nossa cara, né, com a eleição de 2018, quando o presidente teve mais de 70% dos votos aqui em Canoinhas. Porém, ele já está no 3º ano de mandato e essa força resiste. A gente fez até uma enquete no J+, ele tem uma variação ruim, mas não é o que a gente viu nas ruas nessa semana. A gente viu uma forte adesão ao bolsonarismo. Aí muita gente que não apoia o presidente fica pensando, mas como que a gente chegou nisso? Como é que foi, né? Como é que as pessoas aderem a um discurso cegamente e tal? Bom, vamos lá por partes, fazendo uma análise do passado. Em 1998, o Fernando Henrique Cardoso teve 52% dos votos aqui em Canoinhas, e o Lula, derrotado, 32% dos votos. Aí, em 2002, a gente tem o candidato do PSD, que é no PSDB, ou seja, o candidato de direita, que seria José Serra, derrotado pelo Lula, não só em todo o Brasil, mas levando uma surra aqui em Canoinhas. O Lula levou 54% dos votos no primeiro turno e 61% dos votos no segundo turno em Canoinhas. Nesse segundo turno, o Serra ficou com 38% dos votos. É mais ou menos uma inversão do que aconteceu em 98, quando o FHC levou os 52% e o Lula 32%. Quer dizer, os moradores de Canoinhas não gostaram do segundo governo do Fernando Henrique Cardoso e apostaram no que seria o novo naquele momento, que era o Lula. Não era tão novo assim, né? Estava disputando as eleições desde 89. Mas no imaginário do eleitor, era alguém que nunca tinha governado o Brasil. O PT nunca tinha governado o Brasil. E o canoinhense apostou no Lula e se decepcionou, como a gente vê claramente em 2006, quando o canoinhense opta por voltar à direita, dar mais um voto de confiança para a direita representada pelo PSDB. Eu sei que os bolsonaristas vão ficar irritadíssimos de eu dizer que o PSDB é direita, mas ele é um partido que se identifica mais com a direita, ou pelo menos uma centro-direita, do que com a esquerda, que é a marca do PT. Né? Então vamos tentar concordar com isso, né, pelo menos. Então, assim, o Alckmin vence, então, em 2006, segundo turno, com 70% dos votos, e o Lula com 29%. É o canoinhense apostando, né, novamente, né, nessa direita. Porém, o Lula vence no Brasil, né, todo. E aí, ele é, então, reeleito presidente da República para o desgosto do canoinhense, que 70% não apoia o Lula. Isso, claro, vai aumentando essa algeriza ao PT, que fica ainda muito mais evidente em 2010, quando o Lula lança a Dilma como sua candidata a presidente. Quer dizer, o canoinhense já estava irritado com a derrota que sofreu em 2006, não estava, né, estou falando assim no modo geral, né, gente, obviamente, não estava concordando com o governo do PT, e aí vem Dilma como, muita gente usava esse termo, né, o poste do Lula, né, e a Dilma consegue vencer a eleição, apesar daqui em Canoinhas, vou falar agora em números, o Serra, que era o candidato do PSDB, ter obtido quase 19 mil votos e a Dilma 12.255 votos. Né? Quer dizer, o Serra ganhava de lavada da Dilma se dependesse apenas do eleitorado aqui de Canoinhas. Então o canoinhense aumentou a sua contrariedade. Né? Ele estava, então, por 2 eleições seguidas, apostando num candidato que não ganhou a eleição, né? Apostando no PSDB. E aí vem 2014, novamente uma chance do canoinhense colocar lá em Brasília, no Palácio do Planalto, alguém que ele se identifica mais, porque ele já não, né, já está claro o divórcio do canoinhense com o PT de Lula e da sua sucessora Dilma Rousseff. E aí, na eleição de 2014, o canoinhense vota 56,6% para o Aécio e 31% para a Dilma Rousseff. Uma eleição muito conturbada, né? Vocês se lembram? Teve muita denúncia de compra de voto, muita denúncia da própria Dilma, né, do PT, investindo pesado ali na eleição, e isso deixou ainda mais irritado o canoinhense, né? Curioso que, ao longo de todo esse período, né, de PT, de 2002 até 2018, quando vem então a eleição, onde você tem o Jair Bolsonaro como para muita gente o novo ali naquele cenário, muito embora já tivesse sido
deputado por mais de 30 anos, né? O Canoinhense, então, continua reafirmando que não quer PT, né? Mas também se divorcia do PSDB, porque o PSDB tinha um candidato ali lançado nessa disputa, né? Que era José Alckmin, perdão, Geraldo Alckmin. E aí se divorcia totalmente do PSDB, que representa essa direita, e vai para a extrema-direita, que é o que representa o Jair Bolsonaro. Então, assim, muito possivelmente, né, aí é pura especulação e é uma análise que eu faço a partir dos números, mas possivelmente, de modo geral, o Canoinhense viu aí uma chance de não ter, porque lembre-se disso, né, lá em 2002 eles rechaçaram o PSDB para colocar o Lula. O Canoinhense rechaçou o PSDB para colocar o Lula. Então, assim, no imaginário do Canoinhense, penso eu, em 2018, de modo geral, volto a falar, né, não posso falar de todo mundo, viu ali uma chance de não depender nem dessa esquerda que o decepcionou, que foi o PT, nem dessa direita que também o decepcionou lá em 1998 com o segundo mandato do Fernando Henrique Cardoso. E aí eles apostam todas as suas fichas, ou quase todas as suas fichas, no Jair Bolsonaro, que tem uma vitória histórica em Canoinhas, né, com mais de 70% dos votos, e se torna presidente. Aí o que mantém esse eleitorado fiel? O que mantém esse eleitorado fiel, o eleitorado do Jair Bolsonaro fiel? Por que muitas vezes eles fecham os olhos para algumas denúncias da imprensa, para algumas citações que o Bolsonaro faz que são bastante polêmicas e que não contribuem nada para o debate político? Porque não querem o PT novamente, muito menos a direita representada hoje por Eduardo Leite ou por João Dória, né, que são os possíveis candidatos do PSDB na próxima eleição. Então, de modo racional, eu diria que de modo racional, o Canoinhense faz um retrospecto da sua história nas eleições, né, vê que não deu certo quando elegeu alguém do PSDB, que representa essa direita soft, vamos dizer assim, e não deu certo quando elegeu o PT. E quando a gente chega aqui em 2021 e olha para um lado, você tem o PT crescendo nas pesquisas por causa de um eleitorado muito fiel que ele tem no Nordeste, no Norte do país principalmente, né? E você vê do outro lado o PSDB se assanhando com João Dória, com Eduardo Leite, outros nomes também que estão transitando aí nesse cenário do PSDB, que eles vão fazer prévios, imagino, né? O Canoinhense diz, não, a gente já viu isso aqui, não deu certo. Vamos apostar em Jair Bolsonaro. E aí compra o discurso do Bolsonaro de que ele não governa por questões externas à vontade dele, que seria o Supremo, que travaria as suas tentativas de governar o país, né? E que seria o próprio TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, que é responsável pelas urnas eletrônicas. Então, por mais que seja legítima essa questão das urnas eletrônicas, fica difícil de entender quem que vai fazer, né, a contagem dos votos. Eu já perguntei para esses bolsonaristas, eles me dizem, mas seria uma comissão, mas quem que teria, né, a candura, a pureza para contar os votos sem puxar para um lado, puxar para o outro, né? Já ficou claro que o TSE não é essa instituição, porque eles estão dizendo que o próprio TSE forja as urnas. Então quem seria? Os representantes dos partidos? Mas aí se vou eu contar lá os votos, o do outro partido vai dizer, não, você está roubando. Eu vou dizer quanto está roubando. Então fica difícil de imaginar quem vai fazer a contagem, porque ela tem que ser manual, porque é o voto impresso, que vai lá na urna, você vai pegar um por um. Então isso fica difícil de entender, mas é uma pauta que o Bolsonaro defende como primordial para que o Brasil cresça, né? Ou seja, que ano que vem só vai ter eleição se for com um voto impresso. É uma questão difícil de entender, mas é uma pauta que os bolsonaristas compraram, né, a partir do que o Bolsonaro disse, e estão lutando por isso nessas manifestações. Outra questão que ele coloca é do Supremo. O Supremo não o deixa governar, logo tem que destituir os 11 ministros do Supremo, e aí os bolsonaristas divergem. Uns falam de o próprio Bolsonaro nomear esses 11 novos ministros, que levaria a gente a uma realidade muito parecida com a da Venezuela, que contraditoriamente é extremamente citado pelo Bolsonaro como exemplo de coisa ruim, mas lá foi assim, foi destituída toda a Suprema Corte, e o presidente Nicolás Maduro nomeou toda a Suprema Corte, claro, com nomes favoráveis a ele, né? E também entra aí um componente que logo vai estar em pauta, passada essa fase aí, que é o Congresso Nacional, que por mais que o Bolsonaro tenha feito acordo com o Centrão, né, que todo mundo sabe, ninguém consegue governar sem o Centrão, ainda encontra alguns obstáculos, né? Aí
indo mais a fundo, né, nessa análise, você pode discutir as pautas que o Bolsonaro defende, né? Armamento da população, a questão da falta de costumes, né? Tudo isso, de fato, não entrou ainda no debate nacional, porque ele diz que tem que primeiro fazer essa arrumação, que seria destituir o Supremo, né? Mas a segunda fase de tudo isso certamente vai ser algo relacionado ao Congresso Nacional, quer dizer, ele vai pautar alguma coisa relacionada a isso. Aí também fica difícil de você imaginar, e aí é uma questão que nós canoinenses temos que discutir, o quanto que essas pautas do Bolsonaro nos seduzem, né? O quanto que essas pautas do Bolsonaro são importantes para nós. Voto impresso, a questão do Supremo, a questão do armamento, a questão da pauta de costumes, essa é uma questão que a gente tem que analisar, porque eu vejo muito claramente, analisando todo esse cenário que eu desenhei para vocês, do qual eu falei aqui ao longo dessa coluna, se tudo isso é realmente uma algeriza ao PT, ou seja, não queremos blindar o Bolsonaro para que essas pessoas não voltem ao poder, e aí a gente tem um mínimo de esperança de mudar esse país, né? Ou se de fato o que seduz o canoense são essas pautas que o Bolsonaro elenca, né? Aí é uma questão que todos nós temos que pensar e ver se isso vale a pena, né? Em termos de instabilidade, já que a gente está vivendo um momento de extrema instabilidade no país por conta justamente dessas polêmicas que nascem muitas vezes do próprio Jair Bolsonaro, né? Bom, essa análise que eu faço, claro, comentem, compartilhem, façam o que vocês acharem que tem que fazer em termos de comentários, né? Sempre respeitando, claro, com muita educação, né, a opinião dos outros, né? A minha, assim como eu respeito a de todos vocês. Grande abraço, até a próxima coluna.